Olá pessoal, bem-vindos ao Ouvir a Palavra. Eu sou o Henrique e hoje aqui na nossa aula de inglês bíblica, né, digamos assim, nós vamos estudar o texto mais clássico da Bíblia, o texto que todo mundo conhece, que todo mundo é, já leu com certeza em algum momento da vida, já ouviu na igreja, né, ou até leu na rede social. Alguma vez você viu esse texto, que é o texto de João 3, versículo 16, ok? Que é o Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na tradução Ferreira de Almeida. Na versão em inglês, hoje nós vamos usar a versão Easy Read Version, que é Easy Read Version, Easy Read Version, que é versão fácil de ler. Diminuir um pouco aqui a letra hoje para caber mais coisas. Ok? Então, Easy Read Version. Nós vamos ler o livro de João, que em inglês é John 3, 16, 17. 16 e 17. Ok? João 3, 16 e 17. Nós vamos trabalhar só dois versículos para que ela não fique tão extensa e a gente possa discutindo também as peculiaridades do inglês, ver alguma coisa aqui, outra ali, alguma informação seja relevante, ok? Então, no, no início aqui nós já temos a palavra yes. Como que a gente vai estudar? Como eu quero que você faça? Primeiro a gente vai fazer uma leitura dos dois textos em inglês, ok? Eu vou ler seguido os dois textos em inglês. Eu quero que você, se for possível, pause o vídeo e anote todas as palavras que você conhece em inglês. Não quero que você anote a tradução delas. Eu quero que você as que você conhece e se você souber a tradução, beleza, mas quero palavras que você conhece e saiba o que quer dizer. Você vai anotar elas separado, ok? Então nós temos yes, God loved the world so much that he gave his only son so that everyone who believes in him would not be lost but have eternal life. God sent his son into the world. He did not send him to judge the world guilty, but to save the world through him. Ok? Essa foi a leitura, uma leitura mais lenta agora, palavra por palavra. Yes, God loved the world so much that he gave his only son so that everyone who believes in him would not be lost but have eternal life. God sent his son into the world. He did not send, né? Send him to judge the world guilty, but to save the world through him. Então vamos fazer uma tradução rápida. Sim, Deus amou o mundo tanto que ele deu seu único filho. Assim, então, aquele assim, todos aqueles que crerem nele would not, não se perderão, would not be lost, não se perderão, mas terão vida eterna. Deus enviou seu Deus enviou seu filho ao mundo e ele não o enviou para julgar o mundo culpado, mas para salvar o mundo através dele. OK? Primeira coisa que eu quero que vocês guardem na mente de vocês, fazer tradução muitas vezes você vai ter um conflito mental. Então, não tente ver o inglês como você vê o português, ok? Aqui eu estou lendo um texto em inglês, com palavras em inglês. Só que se eu tentar traduzir ao pé da letra, né, ler seguido, nós vamos ter problemas realmente para traduzir. Então, não é porque uma pessoa não traduz rápido e fluido que ela não sabe, tá? Eu mostrei aqui para vocês que você pode, sim, tropeçar em algum ponto, porque às vezes a palavra está em ordem diferente, às vezes duas palavras querem dizer uma coisa só.
Então, não precisa ficar na neurose de ler e entender a cada palavra que você lê, ou você ir ler em inglês e já tentando traduzir para o português. Tem muita pessoa que não consegue aprender o inglês porque ela já tenta, do início, já ler e traduzir para o inglês, do inglês para o português automaticamente. Isso não dá certo, ok? Isso não dá certo. Você tem que aprender a ler e o inglês, ele tem que ser a sua língua, ok? Por exemplo, aqui nós temos o yes. Yes quer dizer, acho que todo mundo conhece, sim. Se eu vejo o yes só como sim, eu tenho um problema. Porque eu não vejo o yes como yes, eu vejo o yes como sim. Eu vejo ele a partir da tradução dele. Muitas pessoas veem o outro idioma dessa forma. Mas, na verdade, o yes, ele tem que ser yes para você. Assim como uma pessoa diz sim, ela tem que dizer yes. Você tem que ver o idioma a partir do idioma. Por exemplo, aqui nós temos aqui nós temos o nome disso é squeeze, mas nós vamos usar o nome bottle, que é como nós chamamos aqui no Brasil, garrafa. Isso aqui é uma garrafa e isso aqui é uma bottle também. Então, eu não posso ver bottle como garrafa. Eu tenho que ver bottle como bottle e garrafa como garrafa. Se alguém fala para mim, Henrique, give me the bottle, eu dou a garrafa. Se alguém falar, Henrique, me dá a garrafa, eu dou a garrafa. Se alguém pedir a bottle, toma bottle. Quer a garrafa? Toma a garrafa. Então, um dos maiores problemas é tentar ver o idioma a partir do seu, ok? Então, veja o idioma a partir do idioma. Memorize, claro, memorize o que as palavras querem dizer no seu, aprenda que yes quer dizer sim, mas muitas vezes uma palavra não vai ter nada a ver com a do seu idioma. E aí é mais importante você saber a palavra naquela própria língua, ok? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Então aqui nós temos o yes, ok? Você já separou você separou as palavras que você conhece, que são o vocabulário mais comum, ok? Nós dividimos sempre em vocabulário comum, incomum e específico, ok? Vamos lá. Yes, comum. God, comum. Loved, amou, comum. The, o, comum. Word, comum, mundo. So, much. Aqui é engraçado. O so, ele quer dizer tão ou tanto. Tão ou tanto. Só que quando ele está com o much, que é muito, ele significa so much, se une. E quer dizer uma única coisa. Muito. É porque existe. Por que então, Henrique, não é yes, God loved the world much that he gave. Deus amou o mundo muito. O so é para dar uma ênfase no much. Então, aqui é para falar assim, sim, Deus amou o mundo tanto, mas tanto, that he gave his only son. Por exemplo, nós usamos o much em uma situação comum. A pessoa coloca muita, aí você fala, oh, this is much food. Isso é muita comida. Isso aqui é muita comida, is much. Agora, quando você quer enfatizar, aí você fala so much. Oh my God, this is so much. Isso é muito. This is so much to me. Isso é muito para mim. Ok? Então, so much aqui já significa uma coisa só. Então, imagina você traduzindo isso, vendo a partir do português. Sim, Deus amou o mundo, beleza. Até aí tá fluindo. Tanto muito que ele não dá, tá vendo? Às vezes não é equivalente. Então é importante você aprender contextos e as palavras que se juntam. So much quer dizer muito. That he gave his only son. Então, that que ele gave
deu, his, seu, only, único, son, filho. So, para, né? So, então. Aqui o so é então. O so significa então. Mas aqui é para. Porque não faz sentido em português. Porque no inglês eles vêm assim, ó. Ele deu o filho dele. Então, aquele que crê... A tradução em inglês seria mais ou menos assim, ó. Se nós fôssemos traduzir. Deus deu o seu único filho. Então, aquele que crer nele não deverá se perder. Não deverá se perder, mas ter vida eterna. Mas nós entendemos em português da seguinte forma: seu único filho, so that, aqui é a mesma coisa do so much, so that, para que everyone quer dizer todos, quem crerem, todos, aí o who significa who significa quem, who, repito várias vezes para que você pegue a pronúncia, o who significa quem, mas aqui ele significa que, porque não faz sentido em português, para todos quem crerem, a gente não fala assim, a gente fala todos que crerem, então você fala assim, para todos who believes, que crerem, ou que acreditarem in him, aqui in him, em ele. Em ele, em português nós falamos nele, ok? Então, mais duas palavras que se juntam. In him, nele, would not be lost, não deve se perder. Aqui, would not, né? Would, deveria, not, não. Então, would not be lost, para todos que crerem nele, não deveriam se perder, mas nós traduzimos isso aqui como para que todos que creem nele não se percam, but have eternal life, mas tenha vida eternal, porque o adjetivo, né, ou seja, a característica vem depois do substantivo, que é a vida. Então a vida é eterna. Então o eternal vem antes. Isso acontece mesmo, por exemplo, tênis vermelho, red shoes, tênis vermelho, red shoes. Camisa azul, blue shirt, né? A característica vem antes do objeto, né, da coisa. Perdão pelo barulho da construção, pode ser que saia no vídeo, tá, pessoal? Mas é comum. Até às 5 horas aqui o pessoal vai atrapalhando aqui a nossa vida. Na verdade, estão crescendo a vida deles, né? Então, que Deus abençoe e que eles terminem logo essa obra com a graça de Deus. Ok, vamos lá. Então, nós estudamos aqui a primeira parte do texto, que é o versículo 16. Aprendemos aqui algumas palavras novas. Se você perseguiu o meu raciocínio, você aprendeu todas essas palavras. Você separou o que é comum, um comum específico. Primeiro, você separou todas as palavras que você conhece, ok? Digamos que você conheça yes, the, so, in, not, ou not, né? Você separou essas palavras, você conhece. A próxima é você separar aqui todas as palavras que você não conhece no texto. É por isso que não pode ser um texto muito grande, porque senão você muitas palavras. Então você separa aqui, ó, um textinho para você aprender. Eu não gosto de aprender mais do que 10. Na última aula foram 40 e poucos minutos para aprender 10 palavras, ok? Henrique, mas você só falando esse texto verde aí traduzindo, eu já entendi todas as palavras. Sim, só que o que acontece? A curto prazo, o seu cérebro vai apagar essas informações. Pode ser que amanhã você já não se lembre 50% do que você aprendeu. Então é importante, no processo de aprender, mesmo que se você entendeu o que aquela palavra quer dizer, fazer um exercício para fixá-la na sua mente. Então, aqui você separou palavras comuns e comum específico. Eu separo dessa forma porque existem palavras que você vai memorizar, que é necessário para o dia a dia, palavras incomuns
que, embora não sejam necessárias para o dia a dia, é importante que você saiba. E palavras específicas, palavras que você vai ver uma vez na sua vida, então não vale a pena você ficar gastando todo o seu tempo a aprender essas palavras no começo. No futuro, quando você estiver indo pelo caminho que você quiser ir, né? Estiver mais fluente, estiver sabendo mais, aí você vai poder guardar essas palavras dentro, você vai poder, você vai passar por elas várias vezes, elas vão se tornar comuns para você. Por exemplo, um médico, ele sabe o que, que é todos os órgãos, as veias, né? Tudo isso que a gente não sabe nem explicar aqui. Ele sabe, quando ele abre o corpo, ele consegue ver todos os órgãos, ele sabe os hormônios e assim por diante. Mas porque ele é médico, eu não sei. E não tenho a pretensão de saber, porque eu não sou médico. Mas ele sabe. Isso é o vocabulário específico. É o vocabulário que você vai mudar de acordo com a sua necessidade. Se você for um médico, um advogado, se você for até um professor, ou você trabalha com roupas, né? Seja lá o que você faz a vida e o motivo que você está aprendendo. Se você está aprendendo para poder viajar, para participar de uma colônia ou de alguma coisa assim, eu não sei. Mas o específico está ligado ao assunto do seu interesse, aquilo que você quer moldar o seu inglês. Ok? Já que você separou o que é comum, incomum e específico, três, você vai focar no comum e específico. Você vai pegar as 10 palavrinhas que sejam comuns e incomuns, não, específico não, incomuns. Você vai focar no comum e no incomum, porque são as palavras que você vai ver no dia a dia. Então, são as palavras que você tem que aprender assim de cara. É o, sim, não, talvez, muito, pouco, coisas que você usa sempre. Você pode usar um muito na hora da compra, você pode usar um muito na hora de conversar, você pode usar um muito para falar de uma quantidade de comida, não é? Então, é uma palavra que você precisa usar bastante. É uma palavra comum. Você separou aqui as palavras comuns que você não sabia, mas você quer aprender? Por exemplo, vamos usar como exemplo aqui três palavrinhas. E não é Deus é amor, embora poderia ser who, né? Who, lost e but. Essas três palavrinhas, elas são comuns e o lost pode ser incomum dependendo da situação, tá bom? Não é todo mundo, você não vai falar lost todo dia, porque a gente vai falar lost quando realmente alguma coisa se perde. Vamos usar ela como se ela fosse incomum. Você vai pegar aqui, vamos para o quarto ponto. Você separou as palavrinhas, e aqui no caso seriam 10, tá? Entre comuns e incomuns. Ou, se você quiser aprender alguma, você tá no seu, você é de acordo com a sua escolha, tá? Se você viu uma palavra que você falou, não, fiquei muito encantado por essa palavra, eu quero aprender, mesmo ela sendo muito específica, pode aprender, não tem problema nenhum, ok? Aqui é o vocabulário que você quer aprender. Eu recomendo que foque no comum e no incomum, por quê? Justamente pelo que eu te falei, nós queremos aprender o inglês para nos comunicar. E ter um vocabulário muito específico pode não te auxiliar na sua comunicação, mas se você tiver um bem comum e bem, né, vasto, você consegue se comunicar com qualquer pessoa, ok? Então, o quarto, já que você separou, agora você vai comparar. Você separou as palavras que você não sabe, who, lost e but, né? Você vai comparar com who, quem, lost, perdido, e but, mas, ok? Não é mais de mais, é porque mais é plus, que é esse sinalzinho aqui, ó, must. Por isso que existe, né, Disney Plus, Google Plus, é o mais. Ok? Então, nós temos aqui who, lost e but. O who, que é quem,
Você vai agora, já que você, aí você vai comparar. Isso aqui você pode fazer 10 vezes, né? Na sua cabeça assim, who, quem, who, quem, who, quem. Lost, perdido, lost, perdido, lost, perdido, but, mas. Isso é para você memorizar, sua mente vai processar um pouco essa informação. Quinta parte. A partir daqui, você vai aplicar. O aplicar é simples. Você vai pegar a palavra que você não sabe, mas que você sabe. Em uma frase. Ok? Você não sabe mais que você sabe em uma frase. Por exemplo, digamos que você saiba aqui o que é is, que é. Então você vai falar who is, who you, quem você. É que você pode fazer a frase que você quem é. Who is it? Quem é? Who you are? Não, who are you? Quem é você? Who is John? Quem é João? Isso aqui é aplicar. Você vai pegar palavras que você não conhece com palavras que você conhece. Se você não conhece, digamos que é a sua primeira vez que você viu inglês, você não sabe nenhuma palavra. Henrique, eu não sei nenhuma palavra. O que você vai fazer? Você vai fazer who, aí eu vou usar o exemplo na próxima palavra, que é lost. Lost é perdido, certo? Então você vai falar assim: meu carro está lost. Eu, assim, se vocês não têm, que as palavras às vezes elas querem dizer coisas diferentes. Então, por exemplo, lost é perdido, mas também pode dizer perdi, né? Eu perdi. Aí, digamos que você soubesse isso, né? Não, vamos usar só a palavra perdido, porque é mais importante que você entender as várias traduções de uma palavra, é você aprender a tradução no sentido que você viu aqui. Então, vamos ver só como perdido. Meu carro está perdido, meu irmão está lost, ele está perdido, meu irmão está lost, meu carro está perdido, meu irmão está perdido, e aí você vai inventar outra, estou perdido, estou lost. E aí o que eu recomendo? Que depois você vai buscar a tradução disso aqui. Aí você vai assim, tradutor, aqui eu uso o Google Tradutor. O Google Tradutor é bom, tá? Eles melhoram. Não é a melhor coisa do mundo, mas ele te ajuda bastante, tá? E o Google sempre melhora ele. Então, eu falo assim, ó, meu carro está ao contrário. My car is, e aí você vai, my car is lost. Você aprendeu, my car is lost. E o que que você vai aprender depois? Você vai ouvir isso. My car is my car is. E aí você vai ouvir aqui, que tem esse sonzinho aqui, ó, é justamente para você ouvir a pronunciação daquela meu carro está perdido. My car is lost. Aí você vai ouvir my car is lost. E aí você vai repetir até que a sua pronunciação bata com isso aqui. Ah, Henrique, mas eu estou tentando, faz uns 10 minutos que eu estou aqui e não consegui. Passa para a próxima, você vai ter chance. Mas guarda essa estrutura, porque é uma estrutura que você vai ter que falar. Muita gente tem a dificuldade de falar o R, né? O que é o R. Geralmente o pessoal nordestino tem mais dificuldade, né? O R.
fazer esse som. Eles não é algo comum do sotaque deles. Então, provavelmente, se você é nordestino, você vai ter uma dificuldade de falar esse som aqui, mas nada que você não vença com muita perseverança e fé em Deus. Ok? Aí, você vai ouvir. Só que, na verdade, eu acabei pulando um ponto que é aqui, ó. Na hora de comparar os vocabulários, 4, você já tem que fazer isso com a palavra que você está aprendendo, tá? Aqui é who. Você já vai treinar as palavras aqui. Quando você passar para fazer a frase, aí eu recomendo que, se você não conseguir, se você conseguiu fazer a frase, coloca aqui e repete. Às vezes sua pronunciação precisa melhorar. Se você não sabe, como é o caso do Lost, você faz esse processo. Meu carro está perdido. My car is lost. E aí você aprende a pronunciação da frase. Sempre aprenda a palavra e depois a frase, ok? Depois você volta no texto, pega o contexto da palavra. Aqui, ó, pega 3 palavras antes. Would not be lost. Joga lá e fala também. Não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Você tem que fazer isso mesmo para aprender. Tem que focar, tem que falar, tem que parar um tempo para fazer isso. É por isso que eu não recomendo que se use muitas palavras, tá? No máximo 10 aí dá 1 hora de estudo. 10 palavras dá 1 hora de estudo. Mas agora eu vou dar um dado para você. Henrique, não é muito pouca, não é pouca palavra, 10 palavras por dia? Não. 10 palavras por dia são 3.650 palavras por ano, tá? 3.600 palavras é muito mais do que um vocabulário comum que você pode usar na rua, tá? Então, se você aprendeu 3.650 palavras, eu tenho quase certeza que se você aprendeu bem, aprendeu a ouvir e a falar bem, você já, com certeza, sobrevive em qualquer situação em outro país, beleza? 3.000 palavras aí é, é mais do que suficiente. Claro que 3.000 palavras também não é o vocabulário completo. O vocabulário em inglês tem mais de 200.000 palavras. Então, pode ser que você erre em estrutura, em montar frases, só que quanto mais você se dedicar na leitura, em ouvir, ver pessoas falando, mais você vai adquirir o discernimento de como usar as palavras. Por exemplo, aqui nós temos eternal life. Eternal life. Vida eterna. Aí eu falei para vocês, o adjetivo, que é a característica do objeto, vem antes dele. A maioria das pessoas que aprenderem adjetivos e substantivos, que são as coisas, elas vão falar assim, have life eternal. Ok, tá errado, tá errado. Só que você falou life e eternal, você usou palavras certas. Então, mesmo que o máximo que vai acontecer é alguém olhar para você e falar assim, oh no, eternal life. Vida eterna, assim, ok, eternal life. Por quê? Mesmo em português, nós cometemos esse erro de vez em quando. A gente vai falar uma coisa e aí a gente fala assim, né? Tem até as brincadeiras, né? Seja menos, os meninos. São coisas que nós falamos culturalmente e a gente não para pensar que está errado. E todo mundo entende. Acontece isso com o inglês também. Não é quando o americano vem para o Brasil e fala assim, eu querer água, eu querer feijoada. Está completamente errado. Mas você entende. Ele quer uma feijoada. Ele querer feijoada. Ok? Então, não tenha medo de errar. Não tenha medo de praticar, de cometer um engano. É como o Jordan Peterson diz. Você nunca será um sábio se você não for um tolo. Muitas vezes nós vamos sim ser tolos. Nós vamos errar, nós vamos cometer erros grotescos falando, mas com certeza você vai aprender a se comunicar, você vai aprender a falar com perfeição uma hora ou outra. O problema das pessoas não aprenderem é que elas não querem passar por esse processo, tá? O processo de vencer a vergonha, o processo de vencer o medo, mas é como Jesus mesmo disse, olha, não tenham medo. Eu venci o mundo, ok?
Jesus venceu o mundo e você também vai vencer. E ele falou assim, olha, é assim que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé faz com que nós vençamos o mundo, ok? Como Hebreus também fala lá sobre os heróis da fé. Pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, da fraqueza tiraram força, por causa da fé. Da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Pela ressurreição, as mulheres não quiseram ter os seus maridos, aguardando por uma vida melhor, né? O resto do texto eu não lembro, mas lembrei até aqui, porque Hebreus é um dos meus textos preferidos. Então é isso, não tenha medo de errar, não tenha medo de praticar. Seja bem corajoso e faça piada consigo mesmo. Se você errou, faça uma piada com você mesmo, ok? A melhor forma de você vencer isso é você brincar com você mesmo, é você não se apegar aos seus erros, ser confiante e ir de novo, ok? Sempre tenha fé. Então, agora que você fez isso, praticou as frases, você vai voltar, você vai fazer de novo a leitura em inglês do texto. Yes, God loved the world so much that he gave his only son so that everyone who believes in him would not be lost but have eternal life. God sent his son into the world. He did not send him to judge the world guilty, but to save the world through him. Aí você leu, você vai perceber na hora as palavras que você conhece se conectando com as palavras que você aprendeu. E talvez por causa disso existam palavras aqui no meio do texto que você não estudou porque você, né, deu o seu tempo e você vai perceber que você de repente sabe o que ela quer dizer. Por exemplo, guilty. Guilty significa culpado, tá? Guilty, culpado. Aí eu falo para você assim, o que é guilty? Aí você, não sei o que é guilty. Aí eu te explico. Guilty é quando você não é inocente. Aí você fala, culpado, por exemplo. É, o traficante foi considerado guilty pelo tribunal. Você, condenado, guilty é condenado. Se você entende, o traficante foi, digamos se fosse a frase, né? O traficante foi declarado guilty pelo tribunal, você já vai entender na hora. Então, muitas vezes, quando você entende todas as palavras aqui, né? No caso, he did not, ele não send, enviou ele para judge, julgar o world, mundo, guilty, para julgar o mundo, guilty, but to save, mas para salvar the world, o mundo. Então, ele não veio para condenar, né? Não veio para condenar, mas veio para salvar. Entendi. E você pode aprender palavras assim, ó, que são de forma intuitiva, ok? Então, nós vamos fazer mais uma leitura aqui. Vamos fazer mais duas leituras. A primeira em inglês, pausada, e a segunda em inglês, traduzindo para o português, ok? Yes, sim. God loved God loved the world so much that he gave his only son so that everyone who believes in him would not be lost but have eternal life. God sent his son into the world. He did not send him to judge the world guilty, but to save the world through him. Me perdoe, pessoal, mandando mensagem aqui. Mil perdões. Deus também me perdoa desse pecado, tá? Me perdoe, irmão. Aí, God, I send, né, him to judge the world guilty, but to save the world through him.
Yes, sim, God, Deus, loved the world, amou o mundo, so much, tanto, that he gave, que ele deu, his only son, seu único filho, so that everyone, para que todos who believe in him, que crerem nele, would not be lost, se percam, but have eternal life, mas tenham vida eterna. God sent his son, Deus enviou seu filho, into the world, ao mundo. Deus enviou seu filho ao mundo. He did not send him. Ele não o enviou to judge the world guilty, para julgar o mundo culpado, but to save the world through him, mas para salvar o mundo através dele. Ok? Esse é o texto de hoje. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido palavras novas, novo vocabulário. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou ajudar vocês. O que eu quero falar para vocês aqui, só para a gente terminar, é assim: como eu estou ensinando e não estou tendo feedback de vocês, né? Não é uma live. Eu quero marcar também, eu quero saber se tem pessoas que querem. Podemos fazer lives aqui no canal, respondendo comentários, uma aula ao vivo mesmo, livre para todo mundo, onde vocês podem mandar as dúvidas, perguntarem sobre o inglês, podemos estudar a Bíblia juntos também. Então, comenta aqui se é uma coisa que vocês gostariam que tivéssemos lives estudando inglês. Acho que vai ser eu acho que seria bem interessante, tá bom? Essa foi a aula. Pare um pouco para você ver as palavras de novo que você separou, analisar bem cada ponto aqui que eu deixei marcado. E é isso. Bons estudos, boa leitura. Eu desejo para você paz e prosperidade para sempre. Amém? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou.